Livro Coragem para Recomeçar, de Dave Leonardo. Capítulo 6. Críticas. Se não vivemos pelos elogios dos homens, não morremos por suas críticas. Certa vez escutei essa frase de Bill Johnson e nunca mais esqueci. Não apenas como seres humanos, mas principalmente como brasileiros, percebo que temos uma dificuldade muito grande com críticas. Talvez por conta da nossa necessidade de sempre querer agradar todo mundo ou por não termos uma cultura de feedbacks tão enraizada em nós. Entretanto, é evidente que existem tipos e tipos de avaliações. Ninguém gosta de receber críticas destrutivas, por exemplo. Aliás, nem temos que gostar mesmo, porque elas não são saudáveis. As construtivas, por sua vez, por mais duras que pareçam, nos ajudam a evoluir e a crescer. Na realidade, tudo depende da intenção de quem fala e do coração de quem recebe. Afinal, as críticas sempre existirão. Não temos como fugir. Por esse motivo, é tão crucial nos responsabilizarmos por nossas palavras e termos sobriedade e sabedoria para falar. Da mesma forma como é essencial mantermos um coração livre de ofensas, assim como Jesus, ao recebermos as críticas e palavras dos outros, ainda que a intenção de seus corações sejam ruins. Não podemos determinar o que as pessoas dirão ou como agirão, mas podemos controlar como nós reagiremos e, inclusive, a maneira como isso acontece diz muito a nosso respeito. É como respondemos principalmente em nosso interior que importa. Isso porque alguns são tão treinados para se comportarem bem em público que fazem corretamente o seu papel na frente dos outros. Mas em seus corações odeiam, guardam rancor, xingam, alimentam amargura e falta de perdão. Por isso, no final das contas, o que não dizemos é tão ou mais importante do que o que dizemos. Algo interessante a respeito desse hábito de esconder o que realmente sentimos é que, normalmente, ainda que não percebamos, ele é fruto de uma supervalorização do que os outros pensam de nós. Assim, acabamos disfarçando as coisas que precisam ser trabalhadas em nós por medo de mais críticas, o que faz com que fiquemos reféns da opinião alheia. É justamente esse comportamento que reforça, desde cedo, a ideia de que nos ensina e nos faz inferir o que a voz da multidão é a correta a se seguir. Quase como se acreditássemos que a voz do povo fosse, de fato, a voz de Deus. Em outras palavras, se a maioria apoia, deve ser o certo. Se boa parte está indo pela direção X, então, com certeza é a correta. E se muitos não gostam, é porque talvez seja desprezível mesmo. Assim acabamos entrando em um círculo vicioso, cansativo e diabólico, de pensar que a resposta e a saída estão em dar ouvidos ao que a maioria das pessoas tem como opinião. É sobretudo a partir disso que muitos têm criado, defendido e seguido ideologias e comportamentos contrários ao céu. Mas não se engane, a voz de Deus nunca ou quase nunca é a voz do povo. A sua voz é certeira, singular e inconfundível. E o mais interessante é que geralmente ele nos diz o que não queremos ouvir, diferentemente do senso comum, que pensa apenas no que é conveniente e beneficia os envolvidos. Sempre que penso nisso, me lembro das multidões que acompanhavam Jesus. A Bíblia constantemente faz questão de mencionar a respeito de muitas pessoas que o seguiam por onde quer que ele fosse. Em contrapartida, é curioso que a mesma massa de seguidores que o aclamou na entrada triunfal em Jerusalém foi o que o condenou e enviou para a cruz. As Escrituras nos contam que, de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinério chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. — Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. — Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente. — Você não vai responder? Veja quantas coisas estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer.
Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-os. Marcos 15, 1,14. A voz da multidão sempre oscilará. Ela não é confiável e normalmente estará preocupada com os seus próprios interesses. Tanto é verdade que, por onde andava, Jesus era seguido por pessoas que buscavam os milagres poderosos e extraordinários que ele fazia. Porém, do mesmo jeito que o aplaudiram, imploraram por sua atenção e gritaram: Hosana, Hosana nas alturas, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Condenaram no lugar de um criminoso. Fico imaginando a cena de Jesus olhando para o meio da multidão, o que havia considerado culpado, reconhecendo os paralíticos que andavam, os cegos que viam, os leprosos curados e os opresos que haviam sido libertos por ele. E ali, juntos, em um só coro, gritavam: Crucifica-o! Solte Barrabás! A multidão que nos cerca nunca será confiável e apta para nos guiar. É justamente por isso que ela não pode dominar a nossa vida e determinar o nosso destino. Porém, muitos têm abandonado os propósitos de Deus para as suas vidas com medo de que a massa pensará. Dessa forma, em vez de preferirem escutar aquele que tem o nosso passado, presente e futuro em suas mãos, sujeitam-se a mendigar a opinião de pessoas que muitas vezes nem sequer se importam com eles de verdade. A crítica destrutiva e a opinião alheia só contribuem para nos adoecer. Noé foi um grande exemplo disso. Essa, na minha opinião, é uma das histórias mais malucas da Bíblia. Noé é um homem comum que havia achado graça aos olhos do Senhor. Não era um arquiteto, engenheiro, zoólogo, marceneiro ou sequer tinha quaisquer outros atributos necessários para construir um barco daquela dimensão e dar continuidade àquele plano enorme. Isso significa que a missão que Deus havia lhe dado não era uma extensão de algo que ele já praticava em menor escala, mas uma coisa inédita que, a partir dali, ele teria de exercer. Somado a isso, naquela época nunca havia chovido na terra, o que reforçava ainda mais o tamanho da loucura diante das pessoas. Por conta dessas coisas, aquele homem enfrentou durante anos e anos a zombaria e as críticas de todos ao seu redor. Fazendo alguns cálculos com os números descritos nas passagens que contam essa história, chegamos à conclusão de que o processo de construção da arca pode ter demorado até 100 anos, já que Noé tinha 600 anos quando entrou na arca, e aproximadamente 500 quando recebeu a palavra do Senhor para construir a embarcação e teve seus 3 filhos. Se a edificação de uma casa comum geralmente já desgasta e preocupa muito os donos, imagine 100 anos dessa mesma aflição. Durante todo esse tempo, aquele homem teve de desenhar a planta da arca, reunir o material e colocar todo aquele plano imenso em ação, conforme as instruções que havia recebido de Deus. Eu me lembro de quando a minha casa estava em construção. Contratei alguns pedreiros que começaram a fazer o fundamento, o alicerce, depois a estrutura das paredes, até levantar toda a casa e trabalhar acabamentos. Apesar de não entender muito a respeito de obras, aprendi que as dificuldades, tanto para quem faz quanto para quem é o dono, são enormes. Os cuidados são constantes e o processo é lento. Entretanto, ao pensar na experiência de Noé, percebo que, por maior que fosse o seu desafio na construção da arca, talvez sua maior adversidade fosse as críticas das pessoas ao redor. Assumir a responsabilidade, transformar-se em arquiteto, engenheiro e construtor da noite para o dia não era o problema, mas enfrentar a multidão que não acreditava nele, nem na palavra divina, ainda por cima jogava contra, era complexo. Contudo, mesmo com todos os obstáculos, ele estava mais preocupado com a missão que tinha recebido de Deus do que com a opinião e crítica das pessoas.
Quando penso na possibilidade de Noé ter passado 100 ou quase 100 anos construindo essa arca e simultaneamente ter sido obrigado a ouvir tantas palavras contrárias, mentirosas e pesadas, chego à conclusão de que lidar com críticas é um exercício de perseverança, paciência e humildade constante. Logicamente que ninguém deveria precisar ter de lidar com críticas destrutivas, mas se em algum momento formos expostos a esse tipo de opinião, é a nossa atitude em nos agarrar à palavra e à voz de Deus que mostrará o quanto a maturidade temos, e tanto emocional quanto espiritual. Com isso, não quero dizer que pessoas que foram massacradas por palavras negativas ao longo de suas vidas e carregam traumas e bloqueios que são as que demonstram imaturidade, mas sim as que permitem moldar e sentenciar pelas críticas dos outros. Aquelas que desistem dos planos de Deus por conta de zombarias, vergonhas, pressão, falta de esperança ou qualquer outro motivo. Noé, a despeito de toda a contrariedade, descrédito e humilhação, é a prova viva de que é possível ser fiel e perseverante até o fim. Inclusive, não está sozinho nisso, já que o livro de Hebreus elenca uma série de heróis da fé, da qual Noé faz parte. Todas as vezes que leio a história de Noé, acredito profundamente que aquele homem tenha conseguido chegar até o fim por alguns motivos cruciais. O primeiro, obviamente, por seu amor e temor a Deus. O segundo, por fé. Porém, apesar de não estar claro no texto, penso que talvez uma das maiores razões dele ter conseguido terminar bem foi pelo simples fato de ter entendido qual era a sua real missão. Noé não havia sido chamado por Deus para fazer chover. Seu propósito era simplesmente crer na palavra do Senhor e construir um barco. Deus é quem se encarregaria da chuva e de todo o resto. Isso quer dizer que a fé daquele homem nas palavras do céu o blindou contra as mentiras e oposições externas. E talvez seja exatamente isso que nos falta para cumprir a carreira que nos foi proposta. Muitos têm desistido no caminho por se assustarem com o tamanho das promessas, críticas ou por não entenderem a sua missão de verdade. E nisso, esquecem-se de que jamais conseguirão terminar a corrida sem aquele que os chamou. Aliás, sem ele, não faz sentido correr. O problema é que muitas pessoas tentam cumprir a missão divina sem Deus, e quando a situação fica complicada, acabam se cansando e, por fim, desistindo. Fazer com a própria força nunca dá certo no reino de Deus. Jamais teremos talentos bons suficientes, habilidades desenvolvidas o bastante ou tanta provisão financeira assim que nos fará não precisar do Senhor. Nossos recursos, estratégias e dons nunca conseguirão substituir a presença de Deus na missão. Sim, é importante nos capacitarmos para realizar a excelência daquilo que Ele entregou ou entregará nas nossas mãos. Mas temos de entender que nada disso será suficiente para a jornada que enfrentaremos. O interessante nisso tudo é que Deus não é surpreendido por não sermos completamente capazes de cumprir o que Ele nos confiou. Entretanto, acho que alguns de nós se esquecem disso, e é aqui que o tumulto tem espaço para acontecer. Nunca estaremos 100% prontos para o que viveremos com Deus, e que bom! Pois onde a nossa capacidade, dinheiro e talentos não podem chegar, a graça divina é capaz de alcançar. Deus nunca esperou que Noé fizesse chover. Na realidade, a sua missão sempre esteve clara para ambos, e isso, ao final, fez toda a diferença. Portanto, não se preocupe em fazer chover quando o Senhor só lhe pediu para construir a arca. Sim, sem a chuva, a arca não teria propósito de ser. Mas essa não é a preocupação que cabe a você. Empenhe-se apenas em fazer o que foi mandado. O resto do processo pertence a outra pessoa. Como a chuva vai chegar, quando e onde, e até mesmo o que não competem a nós. Isso me faz lembrar de algumas situações em que me deparei com pessoas que encaravam a conversão dos outros, por exemplo, como uma obrigação e incumbência que carregavam como cristãos, o que as colocava debaixo de um jugo pesado e mentiroso. Deus nunca nos pediu isso. O nosso papel é testemunhar da transformação que Cristo fez em nós, de quem Ele é e do seu amor e verdade, do seu reino, mas quem convence é o Espírito Santo.
e não nós. Desde que comecei as gravações das séries para o meu canal no YouTube, recebo continuamente infinitos testemunhos de pessoas que me procuram contando a maneira miraculosa como receberam os seus vídeos. Eu não enviei a gravação para essas pessoas. Eu nem mesmo as conheço, mas decidi obedecer o comando que ele havia me dado. Tudo o que eu fiz foi gravar, o resto foi com ele. Quem levou o vídeo a cada uma das pessoas no momento certo, na hora oportuna, não fui eu, foi Deus, aquele que me confiou a missão. No início, quando decidi compartilhar esse projeto que Deus tinha colocado em meu coração, muitas pessoas se opuseram. Dave, você não vai começar a gravar vídeos? Você está maluco? Já tem muita gente fazendo isso. Para quê? Para de ficar se iludindo, ninguém vai assistir. Graças a Deus entendi logo que esse não era o meu problema. Se isso chegaria ou não às pessoas, já não fazia parte da minha missão. O Senhor não me disse se eu seria assistido. Ele me mandou fazer. Só agora, a decisão de gravar e me submeter ao que ele havia me ordenado era minha. Eu poderia ter me conformado com a realidade de que não tinha experiência, capacidade suficiente e que não fazia sentido gravar mesmo, de que o equipamento era caro e até mesmo que não tinha um público consolidado. Eu nunca neguei nada disso. Jamais fingi que essas coisas não passavam pela minha mente, mas escolhi crer mais na voz de Deus do que na crítica das pessoas ao meu redor. Porque, diferentemente de mim, ele sempre soube que eu era melhor. Isso me fez pensar que talvez o nosso maior erro seja não prestar atenção em quem está falando. Eu me lembro da época em que estava prestes a me casar com a minha esposa, Paulinha. Nós dois estávamos finalizando a faculdade de Direito, mas eu já havia recebido a confirmação de Deus de que não seguiria a carreira na profissão, e sim que serviria no ministério em tempo integral. A verdade é que eu não tinha dinheiro, carro nem uma casa, e a Paulinha sabia dessa realidade. O pior de tudo é que me recordo como se fosse hoje das palavras das pessoas ao nosso redor. Vocês vão morrer de fome. Você vai tirar essa menina de casa e vai dar o que para ela? Ela tem tudo para ser uma advogada ou juíza renomada. Que escolha péssima! Críticas, críticas e críticas. Entretanto, além da bênção dos nossos pais, nós tínhamos uma confirmação de Deus e foi apenas a Ele que demos permissão e poder para definir o nosso futuro. Hoje a decisão está em suas mãos. Que voz você decidirá escutar? Que voz dominará o seu coração? Qual delas ditará o seu futuro? Por outro lado, vale lembrar que a Bíblia sempre nos alerta. Apenas as ovelhas reconhecem a voz do pastor. A grande questão é que é impossível reconhecer uma voz que nunca escutamos antes ou de alguém com quem não temos intimidade. Se não cultivamos o tempo na presença de Deus, jamais saberemos quando e o que Ele está falando conosco diariamente. Não só isso, mas a partir do momento em que nos posicionamos para ouvir apenas a verdade, que vem da fonte, mentira nenhuma terá espaço para germinar em nosso coração. Acredite, a única aceitação que precisamos é a do Senhor. Não necessitamos dos aplausos dos outros, nem de elogios e bajulações de seres humanos. Tudo o que precisamos é da aprovação do nosso Pai. Todavia, para que possamos receber desse amor e das verdades celestiais, temos de aprender e ouvir diariamente, de fato, a voz de Deus. Apenas assim seremos preenchidos e completos. No instante em que isso acontece, o externo passa a perder força e impacto sobre nós. Ao mesmo tempo que penso nisso, recordo-me de uma passagem que sempre mexe muito comigo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Tanto para as críticas quanto para os elogios, é imprescindível aprendermos a guardar o nosso coração. Do contrário, podemos facilmente nos desviar do caminho. No primeiro caso, se acreditarmos nessas palavras, podemos cair no erro de nos enxergar com inferioridade, desistir da corrida por acharmos que não daremos conta do recado ou por causa da opinião contrária dos outros. No segundo caso, corremos o risco de ceder aos encantos dos aplausos e pensar que somos melhores que todo mundo. Entretanto, na realidade, tanto um quanto o outro tem suas raízes no orgulho. A humildade, por sua vez, inversamente ao que pregam, não é uma característica apenas de pessoas boazinhas,
modestas, simpáticas e que rejeitam elogios após se saírem bem em alguma coisa. A humildade é sabermos exatamente quem somos, nem mais e nem menos. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele sabia exatamente quem era, e isso foi vital para mantê-lo focado em sua missão na Terra. E aí, gostou do capítulo 6? Críticas? Se gostou, compartilhe com um amigo, deixa ali o seu comentário. E se gostou mais ainda, se inscreva no canal. Eu vou dar um spoiler aí do capítulo 7. Não seja refém.